Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Olá, mundo da hidroponia, aqui é o Hidrocast da plataforma Hidroponia, o podcast com alma de hidroponia. E hoje, com uma participação muito especial, convidamos o professor Dr. Fernando Sala, que vai nos brindar aí com as suas observações, com as suas considerações com relação à hidroponia. Eu já vou de imediato, Sala, te chamando para a participação e perguntando, tu era das crianças que gostava de comer salada, legumes, verduras? Como é que é? Olá, Sala. Tudo bem, Roberto? Como vai a todos? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu sou descendente de italiano e, como todo italiano, consumimos muita salada. Eu lembro, desde criança, eu sempre passava as férias na casa da minha avó, das minhas tias, no sítio, né? E lá tinha sempre as hortas caseiras, e era uma coisa que me marcava muito, o consumo de salada por parte da minha família, principalmente meus tios e avós, e sem brincadeira, a salada era servida em bacia, era uma baciada de salada de folhosas, de tomate, e aquilo era todo servido, né? Era uma coisa muito... E desde criança eu adquiri muito essa cultura de consumir salada, viu? E com vinagre de vinho? E vinagre de vinho, como aí no Rio Grande do Sul também, né? Muito conhecido, os gaúchos, o Catarina, né? O pessoal aí consome muito esse tipo de vinagre, muito saboroso. É isso aí. E aí começou a tua caminhada no agronegócio? Aí tu começou a sonhar com isso ou como é que foi? Eu, desde criança, né, como dito, eu venho de uma família da zona rural, eu morei no sítio um tempo, e essa minha aptidão agrícola vem desde quando eu ainda era uma criança, né? E aí, com o passar do tempo, dos anos, me veio essa paixão pela agronomia, que quando a gente é muito novo, a gente fica na dúvida do que fazer, tudo, mas foi a escolha da minha vida, sem dúvida nenhuma, era o que eu queria. Me formei depois em agronomia e estamos seguindo até hoje esse ramo fantástico que é esse trabalho com agronegócio. Pois é, e aí como chegou na questão da hidroponia, onde tu percebeu que isso também era uma oportunidade, como a nossa pauta aqui é hidroponia exclusivamente, né? Fala para a gente um pouquinho sobre esse movimento teu no sentido do cultivo sem solo. Eu posso citar dois momentos. O primeiro é quando eu ainda era aluno de graduação e principalmente pós-graduação, que eu tive a honra de conhecer o professor Furlani, o pai da hidroponia aqui no Brasil, onde ele ministrava aulas lá na Exalc, em Piracicaba, e sempre falava sobre o cultivo hidropônico. E isso foi em anos 2000, 2001. Então foi quando eu conheci o cultivo hidropônico mais especificamente, graças a ele. Mas nunca trabalhei diretamente com isso até então. E depois, quando eu vim aqui para a UFSCar, no ano de 2009, já faz 11 anos, que eu tive a grata satisfação também de reencontrar o professor Furlani, e numa dessas ocasiões, ele veio visitar aqui o campus da agronomia aqui no CCA da UFSCar, e ele chegou aqui e disse exatamente assim: uai, cadê a sua hidroponia? Professor, nós não temos, estamos aí buscando recursos, aquelas conversas, né? De montar. E ele falou assim: não, vamos lá, eu vou te ajudar. E eu me lembro que ele postou na época, eu acho que foi em 2010, ele postou no Facebook uma fotografia da área onde hoje nós temos mais de 1.000 metros de hidroponia. Ele postou uma foto no Face e comentou: pessoal, vamos ajudar a montar a hidroponia na UFSCar. E a partir daquele dia, aquela postagem foi o pontapé inicial para que as empresas do setor de sementes, de telado, de ambiente protegido, das estruturas de hidroponia, né, várias empresas doaram
toda uma estrutura para a instalação do cultivo hidropônico aqui na UFSCar. E a partir de 2010, então, que eu efetivamente, com essa estrutura montada, demos aí início a inúmeras pesquisas e trabalho com cultivo hidropônico, e tão importante que, junto aos bancos escolares aí da UFSCar, a gente sempre ministra as disciplinas e aulas focando esse cultivo sem solo. E como é que tu traça, digamos assim, esse crescimento desse momento do pontapé inicial da hidroponia na UFSCar e até esse momento, e o que a gente pode pensar em termos de perspectiva? O que te parece, Sala? Eu vejo assim, a hidroponia, ela passou por alguns momentos que talvez não teria a possibilidade de ter esse crescimento como teve. Mas a hidroponia hoje é a principal técnica de cultivo de hortaliças folhosas, na minha opinião. É algo que só cresce aqui no Brasil. E eu vejo, principalmente aqui por Araras, que nós tivemos também um suporte muito forte e apoio no sentido da hidroponia hortifort, da família Souza, aqui dos irmãos Sérgio, o Humberto e o José, onde começaram com aproximadamente 500 metros quadrados e hoje estão com quase 2 hectares. Então, dentro da sua pergunta, e também olhando para essa família de hidroponicultores, que há 5, 6 anos atrás eram pequenos, e hoje são grandes hidroponicultores, é uma prova de que o cultivo hidropônico estabelece, fixa o produtor, o homem no campo. O cultivo hidropônico é algo que fornece um alimento saudável, com qualidade, e as pessoas que cultivam hortaliças de folha percebem cada vez mais que o cultivo em solo nunca deixará de existir, mas pensando em avançar e evoluir, é com o cultivo hidropônico sem solo. E, na verdade, se eu estiver correto, por favor, eu queria a tua avaliação, ela permite superar as adversidades do clima, do meio ambiente, das intempéries, né? Hoje, vejamos a questão dos gafanhotos na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina, né? Isso está correto na tua interpretação? Está correto, Roberto. O cultivo hidropônico permite uma série de vantagens que o cultivo convencional não permite. Desses que você listou, eu ainda acrescento a questão da mão de obra e a ergometria de trabalho. Ou seja, a pessoa trabalha num ambiente mais propício para o produtor rural, para a família, para o hidroponicultor, né? Então, o cultivo hidropônico traz essas séries de vantagens. E o cultivo hidropônico, normalmente, ele é feito em ambiente protegido, que você aí minimiza esses problemas de intempéries climáticas, que acaba facilitando, né? Dando esses benefícios para quem cultiva nesse sistema. E dentro disso, permite o avanço na questão das espécies, né, dos cultivares, espaço que tu transita com muita propriedade. Eu observo isso assim, de um tempo para cá, está se tendo mais atenção ainda para esse tipo do fator genética ligado ao cultivo hidropônico. Não é só nutrição, não é só o ambiente, a parte genética, a escolha da variedade, da semente, na minha opinião, é mais do que 50% do sucesso ou do fracasso do cultivo. Porque se o hidroponicultor escolhe uma variedade não adequada ao seu sistema de cultivo, ele corre o risco de perder isso, né? Então é muito importante que o produtor faça a escolha correta de variedades que são indicadas para o cultivo hidropônico. Ainda encontramos no mercado muitas variedades, principalmente de alface, que tem, por que não, essa dupla aptidão. Ela vai bem tanto no campo quanto na hidroponia. Mas hoje nós verificamos e há uma tendência que para o cultivo hidropônico é mais adequado você ter variedades específicas para isso, que apresentem como
características, exemplo que eu cito, materiais mais precoces, materiais que tenham um melhor pós-colheita, materiais que tenham, por que não, uma melhor nutrição, nutricionalmente falando, a pessoa que consome uma alface mais nutritiva, ou uma outra hortaliça, por exemplo, são atributos de qualidade aí que devem ser valorizados. Adição de nutrientes seria o caso? É uma grande tendência. Hoje, é importante que o hidroponicultor sempre busque inovação e sempre se diferencie. Ele, por si só, a hidroponia, já traz um produto diferenciado. Mas a diferenciação pode ser maior ainda quando, por exemplo, ele vende uma hortaliça biofortificada, com mais nutriente, mais nutritiva. E ele pode fazer isso de duas maneiras. Ou ele usa uma variedade de hortaliça cuja característica genética já traz essa biofortificação. Exemplo, uma alface rica em zinco, uma alface rica em ferro ou algum outro micronutriente. Mas isso ainda, o melhoramento genético demora um tempo para desenvolver. O mais fácil é o produtor adicionar esses nutrientes na solução nutritiva, desde que, claro, não causa uma fitotoxidez, mas ele, digamos assim, ele vai turbinar a hortaliça com mais nutriente. Então, por exemplo, a gente fez aí inúmeros trabalhos com alface, com rúcula, visando a biofortificação com zinco, junto com o grupo do Instituto Agronômico de Campinas, o professor Felipe, e a gente teve aí bons ganhos de biofortificação de hortaliças no sistema hidropônico, e eu acho isso uma tendência. Vamos entrar mais a fundo nesse assunto em seguida. Eu te peço licença para um intervalo comercial. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto AgriMilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Axo, instrumentos de medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a Axo na sua medida certa. Equipamento de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Muito bem, estamos na segunda parte do Hidrocast, o podcast com alma da hidroponia, iniciativa da plataforma Hidroponia que conta com o apoio da AgriMilênio e da Axo. Conosco o professor Dr. Fernando Sala, falando das suas experiências, dos seus conhecimentos com relação à hidroponia e orientando o nosso produtor para que possamos aí ter cada vez mais uma hidroponia pujante e representativa no cenário hortícola e no cenário do Brasil. Nós falávamos recentemente, Sala, com relação à questão da nutrição adicional, né? E isso me parece um tema bastante importante e oportuno. Como é que é o produto turbinado, então? Fala para nós um pouquinho mais sobre isso. Esse produto turbinado, eu acabei usando esse termo aqui, na realidade é um produto... né? eu achei interessante, assim, a biofortificação, na realidade você tem como, através do cultivo hidropônico, você aumentar a concentração de um determinado nutriente de interesse, onde essas plantas ali cultivadas vão absorver uma maior concentração desses nutrientes, que vai se tornar de forma
benéfica para quem consome essa hortaliça. Resumindo, podemos citar que, exemplo, zinco é um micronutriente que causa muitas mortes. A deficiência de zinco provoca muitos distúrbios da saúde humana, inclusive é responsável por morte em outros países, aí, claro, com muita pobreza. E uma forma de você suprir essa deficiência de zinco é através de você se alimentar de alimentos com zinco. Mas não tem todas as pessoas acesso a isso. Uma forma é você adicionar zinco nos alimentos que faz parte da nossa base alimentar. Exemplo, alface. Interessante. Então, nós fizemos alguns estudos e trabalhos onde nós fizemos o aumento na concentração de zinco na solução nutritiva. Da solução padrão, nós aumentamos aí até 5 vezes mais, mas nós observamos que quando a gente adiciona uma solução padrão de hidroponia com mais 30% a mais de zinco, existe uma variedade de alface desenvolvida aqui pela UFSCar, alface saladela, do qual ela é uma alface que absorve esse zinco e não causa fitotoxidez. E a planta, portanto, fica aí biofortificada. Nota-se que, Roberto, é importante destacar que não é qualquer variedade que isso é possível. Que assimila isso. Que assimila isso, porque dependendo do nutriente, ele em excesso acaba sendo tóxico. A planta não vai se desenvolver. Portanto, você precisa ter um equilíbrio ótimo, onde você aumenta a concentração do nutriente, mas, adicionalmente, você torna o alimento visual para consumo e muito mais saudável para quem consome. Isso de uma forma balanceada, né? Por isso que entra de forma muito importante a questão da pesquisa, né, Sala? A pesquisa está aí para fazer exatamente isso, ou seja, para encontrar esse equilíbrio adequado, qual a variedade mais adequada, quais as doses mais recomendadas. E é isso que a gente fez. Nós fizemos aí durante inverno e verão, durante um ano, esse trabalho, junto com a equipe, né, do Instituto Agronômico de Campinas, e agora nós vamos estar refazendo isso, agora a partir do próximo mês, nós vamos estar fazendo isso para rúcula, nós estaremos fazendo isso para queio, que é uma hortaliça naturalmente muito nutritiva, conhecida como couve crespa, né? Mas Sim. A nossa ideia é comercializá-la na forma de maçaria, como rúcula, porque o pessoal aqui no Brasil conhece muito a couve-manteiga, e ela é vendida como folha, né? Em maço. Mas, para hidroponia, você cultivar esse tipo de hortaliça é um ciclo muito grande, você tem que tutorar as plantas, e a nossa ideia é, por que não vender a couve, manteiga, como se vende rúcula? Vender na forma de maçaria. E a mesma ideia para couve queio. Então, nós vamos estar fazendo isso e, juntamente isso, a biofortificação dessas hortaliças. É o que a gente acredita aí como exemplo, talvez, de inovação que a gente possa estar trazendo para o hidroponicultor. Tá certo. E isso foi, digamos assim, todo o princípio desse desenvolvimento foi a Brunella, Sala, que recentemente a gente divulgou, resgatou um conteúdo lá de 2010. Isso aí. A Brunella, Roberto, bem lembrado, foi a primeira variedade de hortaliça desenvolvida aqui na UFSCar, e ela tem esse conceito de uma mini alface crocante. E ela se adaptou muito bem em campo, mas principalmente no cultivo hidropônico, né? O pessoal que cultiva hidroponia se adaptou muito bem com ela, e ela foi aí o que deu início para todo o trabalho nosso de pesquisa aqui. Ela tem uma aparência muito mais vibrante, um verde mais saboroso, só no olhar. Isso é uma característica dela? É uma característica dela, porque as hortaliças são consumidas pelo olho, visão, né? A pessoa olha e já consome. E ela tem uma cor verde clara, que é o que o mercado brasileiro aceita, e ela é uma tipologia frisê, ela tem as folhas muito crespas, né? Então ela tem um aspecto aí que embeleza a salada para quem usa ela. Além de ser saborosa e doce, adocicada. Crocância, né? É um prato gourmet, né?
Exatamente. Deixa eu te fazer uma colocação e gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Nós, no tempo de jovem, criança, nós comprávamos, a gente ia ao armazém, ao mercado, e a incumbência era comprar salada e a gente comprava o pé de alface maior, né? Para comprar com o mesmo dinheiro mais quantidade. Isso aparentemente era a prática do momento, mas na verdade a gente comprava o grande, que era o mais velho, Isso. correto? É isso. Roberto, a gente tem essa cultura ainda em muitas regiões do Brasil, e principalmente a alface de campo, que traz esse tamanho, a alface boa, aquela que é grande, aquela que enche caixa. O que para a hidroponia, isso não é uma verdade. E é importante o produtor e o consumidor se conscientizar de que quanto mais jovem for uma folha, mais nutritiva ela é. Vou repetir: quanto mais jovem for uma folha, mais nutritiva ela é. Portanto, para eu ter uma boa nutrição ao consumir uma hortaliça folhosa, eu preciso consumir uma folha jovem. Eu não me refiro aqui somente a baby leaf ou microgreens, mas principalmente uma alface com uma idade aí, por que não, de 20, 22 dias ou até menos. Não há necessidade, consumidor e consumidora desse nosso canal aqui, de consumir uma alface gigante. Você leva uma alface para casa, você fica a semana inteira com aquela alface na geladeira. Então, todo mundo ganha. Uma planta menor, mais jovem, vai ser mais nutritiva para quem consome. Para o hidroponicultor, ele vai ter um giro mais rápido, ele faz mais ciclo por ano, e isso é um benefício para todos. E nessa vertente entrou os microgreens, é isso? Produtos menores, jovens, com mais sabor, com mais crocância, uma tendência para um prato gourmet. É por esse viés que criou-se os microgreens? As microgreens já é uma realidade em outros países e aqui no Brasil ainda muito recente, né? As microgreens normalmente elas são produzidas aí em ambiente fechado, indoor, né? Ambiente fechado, indoor, sob iluminação artificial, e ela traz esse apelo. As microgreens, além de trazer a versatilidade de um produto inovador para quem aí gosta de inovações, um chefe de cozinha para trazer aí essas qualidades diferentes ao prato, para quem consome, você está adquirindo um consumo muito mais nutritivo, um alimento nutricionalmente muito superior. Dependendo a espécie a ser consumida na forma de microgreens, ela aumenta os teores nutricionais que pode variar aí de 5 a mais de 100 vezes. Então, veja, eu consumi, por exemplo, um repolho na forma de microgreens, que é o broto, né, ali crescendo jovem, ele tem 30 vezes mais nutrientes do que uma folha adulta, de um repolho adulto. Então, assim, são características que o mundo de hoje traz para nós esse tipo de observação, de busca no alimento. Eu só não busco mais aquele alimento que eu vou ter na geladeira para a semana toda, aquilo. Não, eu vou buscar o quê? O prazer no consumo, algo que é nutritivo. Eu estou buscando umas coisas diferentes aí, né? Eu acho que é deixar de comer e passar a degustar. Isso aí. Muito bom, sua colocação. Você tem o prazer nisso, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente se diverte fazendo isso. Isso aí. E sabe que isso tem despertado muito o público brasileiro, porque o cultivo indoor, o uso de microgreens, broto, por exemplo, isso aí você pode fazer na tua casa. É um cultivo que as pessoas podem fazer num quarto, num ambiente fechado. Ou seja, a própria pessoa pode produzir o seu alimento ou o próprio produtor pode passar a explorar esse tipo de hortaliça que vai, junto com o canal de comercialização que ele já tem da hidroponia, ele pode adicionar esses tipos de produto aí, por exemplo. Eu te faço um desafio, Sala. Nós vamos tratar em um programa específico disso. Que Maravilha, acho que vamos sim. é um assunto de muito, muito conteúdo, muito denso.
Mas eu queria fazer um comentário contigo com relação à tecnologia da hidroponia, né? Nós estamos avançando em pesquisa, estamos avançando em desenvolvimento, e qual é a oportunidade que a hidroponia tem para se qualificar em termos tecnológicos? Como é que tu vê os avanços que a produção hidropônica brasileira pode apresentar nos próximos anos? Eu vejo assim, são muitos, a gente vem com avanços tecnológicos inúmeros, mas eu destacaria alguns, principalmente a questão genética. Cada vez mais o melhoramento genético de hortaliças tem de focar também o cultivo hidropônico, porque as características exigidas, as doenças, as condições de cultivo normalmente são diferentes da de campo. Portanto, na questão genética, isso é um avanço futuro que eu observo. Juntamente a isso, essas características de melhores nutrientes, nutricionais, produtos biofortificados aí, por exemplo. Segunda tendência que eu observo é a questão da mecanização, no sentido, melhor dizendo, no monitoramento mais controlado da solução nutritiva, dessa adição dos sais de forma eletrônica controlada. Aquilo que é mais comum na Europa, Estados Unidos, por exemplo, eles têm um outro sistema, mais como floating, por exemplo, mas esse monitoramento mais eletrônico, eu acho que o hidroponicultor aqui no Brasil tem que avançar para esse sentido. E também a questão da evolução da ambiência, né, do ambiente onde está sendo cultivado aí essas espécies. Tudo isso em favor dessa produtividade com mais tecnologia, o que tu abordava lá no começo, o produtor permanecendo no seu espaço de produção e tendo na tecnologia a oportunidade de manter os seus filhos no negócio. Isso, porque dentro de ambiente, por exemplo, hoje nós temos visto muito crescimento da iluminação artificial. Há muitos que dizem, não precisamos disso, nós temos iluminação suficiente aqui no nosso Brasil. Isso não é uma verdade. A gente pode, através da adição luminosa, reduzir ciclo, melhorar a qualidade, produtividade, e isso, é claro, a um custo acessível, através de energia solar, usos de LED, né, que são aí hoje mais baratas. Então, assim, eu vejo esses 4 itens listados aqui. Quando eu cito ambiência, estou ligado aí à questão de iluminação. Automação, né? Em todo o sistema. Climatização. Né? Isso. Perfeito. Muito bem. Gente, o papo, Fernando, é maravilhoso. Nós poderíamos aí estar estendendo por muitas horas a nossa conversa, mas com certeza a gente deu um recado e gostaria, e te convido já de imediato para que seja nosso parceiro em próximos programas no podcast, o Hidrocast da plataforma Hidroponia. Te agradeço imensamente a tua presença e gostaria de ouvir a tua palavra final. Eu que agradeço, parabenizo vocês aí pelo canal, pelo trabalho. Acho que é muito importante essa divulgação do cultivo hidropônico no Brasil e fora do Brasil, né? Essa plataforma traz aí uma valorização para esse sistema de cultivo tão importante para o nosso país. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Saulo, parceiro de muitos anos, desde 2010, né? E te agradeço muito a gentileza, a confiança. Nós somos profissionais de comunicação a serviço da hidroponia e, na verdade, o nosso papel é trazer, sim, os especialistas e levar essa informação com qualidade para compartilhar conhecimento com fundamento técnico. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, da plataforma Hidroponia, na parceria com a AgroMilênio, com a Axo, e nos programamos para o próximo programa. Muito obrigado e até mais. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.